ser humano naturalmente é fascinado por contar histórias. Para muitos de vocês, no imaginário, as 3 palavrinhas "era uma vez" já trazem memórias muito queridas. Histórias que a gente ouviu na infância, de relatos de princesas que viraram filmes da Disney, enfim, está tudo no imaginário. Para a geração atual, acho que o equivalente ao menina nem te conto, né? O ser humano é fofoqueiro por natureza. Histórias boas fazem a gente ter vontade de compartilhá-las. E desde antes da gente ter consciência e de formular, né, o nosso vocabulário, a nossa linguagem verbal, a gente já se comunicava por meio das imagens. Os primeiros relatos que a gente tem de histórias contadas por imagens são das pinturas nas cavernas, né? A gente tem aqui a pintura mais antiga registrada na história da humanidade, lá na Indonésia, que é um javali. Ou seja, a gente registrava o nosso cotidiano, mostrava aquilo que estava ao nosso redor, mas também se expressava de forma criativa, como a gente tem aqui a Cova das Mãos, que fica lá no deserto da Patagônia, na Argentina, onde, de forma criativa, foi feita uma pintura, né? Onde o pessoal botou a mão na parede, pintou ao redor e gerou essa impressão em formato de negativo. E com a evolução da sociedade, novas formas de contar histórias foram surgindo. Entre elas, a pintura. Graças à pintura, temos relatos riquíssimos de períodos anteriores ao nosso e de fatos que transformaram a nossa sociedade. Por exemplo, com a devida licença poética, a gente tem aqui a liberdade do povo representando a Revolução Francesa. A gente tinha os retratos pomposos da época, né, das pessoas importantes, como aqui o rei Luís XIV, e a gente tinha as expressões dos próprios artistas, né? Para quem não sabe, na época do Renascimento, da Idade Média, os pintores eles eram artistas comissionados, ou seja, o artista que tinha exposição ele era considerado perrapado, era considerado ralé. Os artistas de verdade eles eram contratados pela igreja, pelos aristocratas, pelos homens de posses da época. E assim eles podiam se dedicar integralmente aos seus estudos artísticos, e daí surgiam obras como essa, que talvez seja a mais icônica do mundo, que é a Mona Lisa. Alguém aqui não conhece a Mona Lisa? Pode baixar a mão aí atrás, brincadeira, acho que todo mundo aqui conhece. E com isso, a gente tem um avanço da tecnologia e a necessidade de termos imagens mais imediatas. E surge a fotografia. Em 1840, Louis Daguerre, lá na França, criou o daguerreótipo, que, comparado com as câmeras de hoje, não muda muita coisa. É uma caixa com um buraco por onde passa a luz e onde a imagem é registrada em uma placa. No caso dele, é uma placa de betume da Judéia. Hoje, com a tecnologia, a gente tem um sensor que capta a luz e transforma essa luz em imagem que é salva dos nossos cartões de memória. E hoje, fotografar é basicamente instantâneo. Você literalmente aperta o botão e a foto já está na sua tela. Nessa época aqui, levava cerca de 8 horas para uma imagem ser feita. Então, não tinha como ninguém ficar 8 horas parado esperando uma foto. Então, a maioria das fotos da época eram de paisagens. Ele deixava a câmera paradinha lá e ia fazendo a captura. Mas a fotografia, além da capacidade de registrar, também trouxe movimentos que transformaram a nossa cultura. Por exemplo, surgiu o fotojornalismo, que é a fotografia com a finalidade de ilustrar notícias. Surgiu a fotografia de nicho, como a fotografia gastronômica, que pelo próprio nome sugere, fotografia de alimentos. A fotografia publicitária, que é justamente aquela utilizada para evidenciar produtos e ajudar nas campanhas de marketing e vendas. Surgiram os diversos nichos de retrato. A gente tem o retrato tradicional, o retrato corporativo, a gente tem o retrato de newborn, que é o retrato de bebê recém-nascido. Então a gente tem hoje fotografia para tudo. E também transformações na sociedade. Por quê? Hoje, mesmo que você que esteja aí não use rede social, você faz selfie. A selfie hoje é uma coisa do nosso cotidiano. A gente usa a selfie para se expressar, mas também para comunicar com os entes queridos. Muitos de vocês aqui fazem uma selfie para dizer para amanhã, ó, cheguei, estou bem. Né? Manda lá no grupo dos amigos, ó, cheguei, cadê vocês? Estão tudo atrasados. Então a selfie ela faz parte do nosso cotidiano. E quebrando um pouquinho o protocolo, eu vou aproveitar e fazer uma selfie com vocês, porque não é todo dia que eu tenho uma plateia bonita dessa à minha disposição, né? Então só um instante. Olha só que beleza. Mais uma pegar aqui. Olha só. Boa. Depois o Photoshop vai salvar. Então a selfie, ela está presente na nossa vida. E a fotografia, cada vez mais, vai ficando acessível.
Mesmo que você não tenha conhecimento de fotografia, você fotografa. Mesmo que você não saiba o que está fazendo, você registra, você compartilha isso com o mundo. Mas quando você sabe o que está fazendo, você consegue contar histórias muito bacanas. E outra coisa que está no nosso imaginário. Muitos de vocês aqui cresceram com um álbum de fotos em casa. Quem tem o álbum de fotos do primeiro aniversário, da primeira ida à escola, da formatura da ABC? Uma galera, né? Eu, inclusive, fui na casa dos meus pais esse fim de semana e esse é o meu álbum. Minha mãe guarda ainda com muito carinho. E aqui sou eu, na época que dizia, meu Deus, ainda bem que tem saúde, né, dona Cleide? Porque a beleza passou longe. Mas estamos aí. A gente tem esses registros, a gente tem essas histórias da nossa vida contadas em diferentes épocas. E fotografar é universal. Você pode estar no Japão, no maior perrengue, procurando um lugar para comer e você não fala japonês. Se você mostrar uma foto de restaurante, alguém ali no gesto vai guiar. A fotografia permite que você se comunique com outras pessoas, mesmo que você não entenda a língua delas, porque a leitura da imagem ela é universal, ela é facilmente compreensível. É intuitiva e fácil porque hoje a tecnologia nos ajuda. O seu celular ele tem recursos que auxiliam você a fazer boas fotos. Ele corrige automaticamente a luz, ele mostra para você o ângulo para a melhor foto, ele dá opções de edição. Então, hoje, fotografar é muito fácil. Mas, por ser fácil, não quer dizer que todo mundo saiba o que está fazendo. E aí, quando você tem conhecimento para fazer a foto do jeito que você realmente quer, ela se destaca perante as outras. Aí você diz, James, para você é muito fácil porque você é fotógrafo, mas para mim, que eu não sei ainda. Então, eu vou te dar uma aula rápida aqui de regras de composição. São com essas regras que você consegue fazer fotos bacanas. A primeira delas é a regra dos terços. Basicamente, você vai no seu celular, para quem usa Android, isso está dentro do aplicativo nativo, para quem usa iPhone, está dentro das configurações gerais, você vai em configurações câmera, você vai ver uma opção chamada lá, grade, e você vai ligar essa opção. Você vai ver que a sua interface de câmera vai ser dividida em 9 quadrados. E são nesses quadrados que você vai fazer a magia acontecer. Você vai posicionar o seu objeto em ângulos diferentes. Para a maior parte da gente, que não tem erro, é colocar o objeto no meio. Mas quando você vai posicionando nos outros quadrantes, você vai vendo que o peso da imagem vai mudando. E com isso você consegue contar outras histórias da mesma posição. Uma coisa também que você pode usar que é muito fácil é a linha guia. O próprio nome já é bem sugestivo. É você usar as linhas do cenário para guiar o olhar do seu espectador. Corrimões, corredores, curvas, tudo isso pode ser usado a seu favor. Uma que eu gosto muito também é a moldura na moldura. O nome também já é bem sugestivo. É como você criasse um quadro dentro da foto. Nesse exemplo, eu estava dentro de um barco e da janela desse barco passou outro. Então eu usei essa janela como um quadro para mostrar esse outro barco que estava passando. O minimalismo também é muito bacana, né? Menos é mais. É você usar algo menor em contraste com algo maior e ainda assim deixar esse algo menor protagonista na imagem. Nesse caso, a palmeira minúscula está em contraste com o céu mais amplo. Mas você sabe, pela leitura da imagem, que a protagonista é a palmeira e não o céu. Está aí a graça do minimalismo. E uma coisa muito bacana também, que particularmente é meu estilo favorito de foto, é a simetria. É quando você espelha algo na imagem. De maneira horizontal, como está aqui, né? As duas metades ali se complementam, ou também de forma vertical. E você pode usar várias coisas ao seu favor para fazer isso. Eu gosto de usar pocinhas, depois que elas se formam na chuva. Você pode usar espelhos, você pode usar reflexos em janelas. Tudo isso está disponível para você brincar de forma gratuita. E aí, para mostrar para vocês como a intencionalidade faz com que uma foto seja diferente, eu tenho aqui o mesmo lugar fotografado por duas pessoas. Aqui, no caso, para quem não conhece, é o Museu do Paço Imperial, lá em Penedo. É o local onde Dom Pedro se instalou, né, lá na cidade, Dom Pedro II, quando ele passou por lá no caminho do imperador. E o meu amigo Machado Júnior, que é um fotógrafo e videomaker lá na cidade, ele fez uma foto mostrando a geometria do lugar. Ele deixou bem simétrico, fez uns ângulos mais arrojados, uma cor bem mais saturada, para quê? Para criar uma imagem de impacto. É aquela que você está ali enrolando o fio, a curiosidade vem porque você vê aquela coisa agressiva. Já eu fiz uma foto do mesmo lugar,
mas mostrando a fachada mais de frente, trazendo ali um pouco de cor da estação, né? Você vê ali pela coloração das folhas, que a gente está no seu equivalente ao outono, né? As folhas ali amarelando, as folhas amarelando, caindo. Então já tem o quê? Uma sensação mais tranquila. Enquanto uma foto é mais agressiva, a outra é mais tranquila, mais do cotidiano. Então, para vocês verem que o ângulo que vocês usam e a maneira como vocês fotografam vai dar um peso diferente para a narrativa que você quer contar. E ainda falando de narrativa, essas 3 fotos são minhas, no mesmo lugar, com minutos de diferença. Aqui a gente tem a primeira foto, o que a maioria de vocês faz. Lembrando que não existe errado na fotografia, existe o jeito que você faz. O jeito comum, o jeito padrão, é você chegar numa paisagem e mostrar tudo. Tudo que você está vendo, você mostra na foto. Então aqui, por exemplo, a visão que o turista teria lá em Penedo. Chegar no mirante, ver os barquinhos passando, fotografar, mostrar para a família e dizer, como Penedo é bonita. E está válido. É uma imagem boa, é uma história bacana. Mas nesse caso, como eu já tenho um pouco mais de conhecimento, eu decidi contar 2 histórias diferentes com a mesma imagem. Então, se eu enquadro na embarcação de cima, que é a embarcação maior, de passeio e tudo mais, eu passo para você a sensação de um turista. Poxa, olha que Penedo tem atrativo, que bacana, eu quero estar no rio e fazer um passeio desse para ver o pôr do sol na água. É uma possibilidade. Ao mesmo tempo, se eu enquadro no barquinho de baixo, eu já trago uma narrativa mais contemplativa, né? A vida do ribeirinho, o cara que sai de casa todo dia ali, fazendo o trajeto pelo rio, enfrentando perigo, porque você olha um barquinho desse e você diz, cara, mas esse cara é real, o que é que acontece com ele? Né? Você já pensa logo em 1.000 possibilidades. E Penedo tem muito disso, sempre tem coisas para você fotografar. Então já é uma dica, mesmo que a sua cidade seja pequena, mesmo que a sua rotina seja igual, todo dia você tem a oportunidade de fotografar coisas diferentes dos mesmos lugares. Fica até o desafio para vocês. E aí, fotografar é experimentar e se divertir. Lembra que eu falei mais cedo que o meu estilo favorito de foto é a foto de reflexo? Então esse sou eu no meu habitat natural. Algumas pessoas chegavam no meu perfil e diziam, James, você não tem vergonha não de ficar abaixando? Já chegou uma vez eu fazer foto no centro, passar uma mãe com um menino e dizer, mas o que aquele cara está fazendo abaixado ali? Né? E é aquela coisa, se eu não estou fazendo nada ilegal nem imoral, por que eu vou ficar com vergonha? Eu sei o resultado que eu vou ter ao fazer essa ação. Então, reflitam, né? Usem a atitude para poder conseguir resultados diferentes. A técnica da foto de reflexo é muito simples. É você pegar o smartphone de cabeça para baixo, bem rente ali, sem encostar na poça, e pegar a amplitude do reflexo. E esse foi o resultado que me fez ficar conhecido em Penedo. Antes eu fotografava por conta, era um hobby, uma coisa assim mais minha. E aí, um belo dia, caminhando pela cidade, eu decidi fazer papéis de parede e disponibilizar para as pessoas baixarem e usarem nos celulares. E aí, foi um dia de chuva e eu fiz várias fotos em sequência nesse formato, de vários lugares da cidade. Acabou que essa viralizou de um jeito que eu ganhei mais de 500 seguidores na época, as pessoas me procuravam para saber como foi que eu fiz a foto, então meu trabalho de fotografia deslanchou por conta de algo que eu fiz me divertindo, tá? E aí, me divertindo, eu acabei transformando isso em profissão. A Gabriela foi a pessoa que me contratou, foi a minha primeira cliente, e quando eu fiz as fotos com ela, eu vi um reflexo no museu que a gente estava, eu disse, Gabriela, vamos fazer uma foto assim e tal. É um estilo meu. Ela não pediu para fazer isso, eu que propus. Ela gostou da foto, comprou a foto, e depois me mandou esse depoimento. Ou seja, algo que eu fiz por diversão, acabou gerando um impacto significativo para outra pessoa, acabou sendo transformado em uma parte da história dessa pessoa. A maneira como a família dela viu essa foto foi totalmente diferente da minha. Mas quando eu tive acesso a esse depoimento, eu vi que o que eu fazia tinha poder, que o que eu fazia realmente fazia diferença na vida das outras pessoas. E apesar de ter sido pago por esse trabalho, meu maior pagamento foi esse depoimento. Foi a partir daqui que eu vi que enquanto eu continuasse fotografando, eu faria diferença na vida das pessoas e conseguiria contar muito mais histórias. E de tanto fotografar, eu vi que as pessoas, elas tinham vontade de aprender. Elas tinham vontade de encontrar outras pessoas que compartilhassem dessa paixão, desse sentimento. E eu criei uma comunidade de fotografia, que hoje tem 6 anos, e que já prestigiou mais de 2.000 publicações de todos os lugares do Brasil e do mundo. E só para resumir isso aqui, porque são depoimentos, né, bem característicos, mas a fotografia tem pesos diferentes para pessoas.
Para alguns vai ser um hobby, para outros vai ser o ganha-pão, para outros vai ser uma oportunidade de se conectar consigo mesmo, porque tem pessoas ali que dizem, cara, isso também foi uma terapia. É aquela maneira de você se desconectar da rotina pesada e fazer algo realmente que faz sentido para você. Então, deem uma chance para a fotografia, para que vocês possam entender qual é o poder que ela vai ter na vida de vocês. Graças à fotografia, eu fiz amigos incríveis. Eu hoje posso brincar e dizer que em qualquer estado do Brasil, se eu precisar viajar, eu tenho um amigo para me receber. Ali foi o Gabriel que veio de Recife para conhecer a cidade, porque ele tanto vê minhas fotos, eu disse, James, eu estou de férias, eu vou se perder dessa propaganda toda que você faz. E ele gostou pra caramba da cidade. Eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes empresas, fabricantes de smartphones, empresas de audiovisual, e elaborar eventos para pessoas fotografarem a cidade e se conectarem consigo mesmas. E uma das coisas mais legais que a fotografia me trouxe, se não a melhor coisa, esta moça que está aqui na minha frente, Carolzinha, minha noiva, eu conheci por conta da fotografia. De tanto fotografar, onde ela foi dormir e acordou sonhando comigo. Então, assim, foi só questão de tempo que ela chega a me comunicar. Então, estamos namorando e 4 anos e 6 meses de muito amor e felicidade. E para finalizar, depois de contar tudo isso, eu vou mostrar para vocês o porquê vocês devem dar uma chance para a fotografia. Mas não sou eu que vou falar, são os grandes mestres. Albert Einstein disse que quando tem uma câmera na mão, não tenho medo. Então a câmera permite que você mostre aquilo que só você enxerga. O Henri Cartier-Bresson, que é simplesmente um dos caras de maior referência no mundo da fotografia, diz que as suas 10.000 primeiras fotos serão as suas piores. Então muita gente acha que fotografia você aprende quando acerta. Não. Fotografia você aprende com todos os erros que te fazem chegar no resultado correto. Roberto Valenzuela diz que os fotógrafos devem fotografar o que querem, não o que conseguem. Lembra do exemplo da porcinha? Você não fica com vergonha de estar ali abaixado? Mas só eu sei a história que eu quero contar. E por fim, há sempre 2 pessoas em cada fotografia. O fotógrafo e o espectador. Se você faz a foto e não mostra para ninguém, é a mesma coisa de você não ter fotografado. A fotografia é uma via de mão dupla. Você precisa criar e mostrar para os outros, para que os outros façam a interpretação deles da sua imagem e você consiga ver se a história que você está contando está realmente transmitindo o significado que você planejou no começo. E como dizia Wayne Dyer, que é um escritor e filósofo americano, se você muda a forma como olha as coisas que você olha mudam. Muito obrigado, boa noite!